A gente vai mostrar como é que foi o Coringão ontem na Sul-Americana, né? Vamos colocar aí na tela o Corinthians que empatou em casa. Eu até falei no começo, né, do pá, acesso negado. Coloca em tela cheia aí, ó. Primeiro gol da partida foi do Memphis Depay, né, aos 20 minutos, com aquela batida do pedigree que ele tem, né? Olha lá, puxou pra perna direita, chutou embaixo da caneta do zagueiro ali de fora da área, ó, saiu rodando a faixinha ali na comemoração. Porém, na volta do segundo tempo, aos 38 segundos, o torcedor do Corinthians já ficou irritado. Gol do Navarro, a bola passou ali, cruzou a área inteira do Hugo Souza e ele completou ali de bate-pronto. E a gente separou outros dois lances ali da partida, porque o Corinthians quase conseguiu o gol da vitória. Vamos colocar aí pra vocês, ó. Primeiro a gente tá mostrando o Depay, que buscou um gol olímpico ali, ó, né? Ele tem a qualidade na batida, pode ver que ele bateu direto, ó, no replay. A gente vai colocar até em câmera lenta, ó lá, bateu cheio de curva, bateu coisando na bola, como a gente fala no futebol. E o Héctor Hernandes, no finalzinho, olha a minutagem do jogo lá no canto de cima, ó lá, ó. Aos 91 e 25 ali, né, aos 91, a bola vai, olha que bola do Maicon ali na cabeça do Héctor Hernandes, que cabeceou bem, mas a bola foi por cima do gol. Fechou? Então aqui a gente está mostrando a situação do Corinthians, né, na Sul-Americana. Só o primeiro se classifica direto, como eu disse ontem, o segundo vai para um playoff, mas o Corinthians está em terceiro, então está complicada a situação. E o Dorival atribuiu esse desempenho abaixo ao cansaço dos jogadores. Então vamos ouvir agora essa sonora. Eu tenho que ter consciência que sempre que possa colocar a equipe mais descansada possível em campo. Nem sempre eu poderei ter essa condição. Nós estávamos na tabela numa situação complicada e ainda continuamos. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Se o Dorival tá falando do cansaço, olha só a sequência de jogos que o Corinthians vai ter aqui, ó, tá vendo? Tem Mirassol pelo Brasileiro, tem 2 jogos fora na Sul-Americana, então realmente o Corinthians vai jogar bastante aí, né, com datas muito próximas, ó, joga aqui no dia 15, depois joga no dia 18, dia 21, dia 24, dia 27, enfim, então o professor Dorival tá preocupado com o desgaste físico. E mais uma vez o Corinthians sofre gol e na Neoquímica Arena, né? Tem acontecido com muita frequência. Ok, vai, assim, como produto futebol entretenimento, você sabe que vai ter gol de um lado, vai ter gol do outro. O jogo vai ficar sem muito controle, mas não é o que o torcedor do Corinthians está querendo oferecer. Porque se os resultados tivessem, assim, 3-1, 2-1, mas sem sufoco... Foi 4-2 contra o Inter. Tá tudo bem, né? Uma goleada com sufoco, né? Ninguém ia conversar sobre... expulsão também. Ninguém ia conversar necessariamente sobre, nossa, tá sofrendo muitos gols, porque tá ganhando de 3-1 e tal. Mas tá sendo sempre no limite, né? É que, assim, eu realmente não quero parecer, assim, a Alice no País das Maravilhas, de ficar sempre tentando achar um ponto positivo nas coisas, mas, gente, é um trabalho de 3 jogos. E é um trabalho de 3 jogos, por que é um trabalho de 3 jogos agora em maio? Porque o outro trabalho já não estava convencendo. Então ele precisou ser interrompido. O Corinthians teve 2 vitórias e agora teve um empate. Eu acho um processo natural. O time tropeçar, o time não vinha bem. O Dorival não tem lá uma varinha mágica que faz tudo ficar certinho do dia para a noite. E ainda tinha os desfalques. Para mim, a principal coisa é qual a conclusão que ele está chegando. Porque onde ele vai mexer no time? Onde ele vai fazer o time render mais com a cara dele? E isso também ele não falou. Nem seria bobo de falar. Mas é ele ter avaliação todo dia para progredir, para o Corinthians melhorar. Porque ontem ele mexeu um pouco na equipe, na lateral direita, e no meio de campo colocou os 4 volantes. Talvez o Breno Bidon ali com mais responsabilidade ofensiva, Braver. Deu certo? O Bidon não fez um bom jogo, Porque né? ontem a gente conversava sobre Martínez, sobre Romero, como Ramiro. Nossa discussão era Coronado ou Romero, mas a gente não colocava esses 4 jogadores, né? Então ele optou por encorpar mais o meio e isso acabou dando ao América de Cali mais força no meio-campo para ter a bola, mas não dá para dizer que foi uma estratégia ruim, porque o Corinthians ainda está em formação, tem desfalque,
Ele tem o problema do Martinez, que pesa de fato. O Martinez é um cara que na transição ofensiva ajuda demais. Ele faz quem tá do lado dele jogar também. Exato. O Carrillo. Então, o fato é, o Dorival ainda não conseguiu dar jeito na defesa do Corinthians. Mas o Dorival não é mágico. Como o Marra falou, são 3 jogos, vai levar ainda um processo, até porque ele herdou um time desequilibrado. Um time que tem qualidades individuais, mas que como conjunto ainda tem muita coisa a consertar e, naturalmente, aos poucos, o Dorival vai fazer essas mexidas e, como ele falou, sem grandes revoluções, até porque não é do feitio, não é do estilo do Dorival mexer completamente no time quando ele chega. E diante de uma boa equipe, como o Marra já falou, né? O América, que é um dos também destaques nessa Copa Sul-Americana. O Corinthians quer? Quer essa Sul-Americana? Que muitos entendem como um campeonato secundário e tal. Vale título, vale uma conquista internacional, o único campeonato que o Corinthians não tem na sua história. O que o Corinthians quer da vida? Porque me parece que a Sul-Americana não está nos planos. Eu falo isso não de uma forma jocosa ou para dizer que o Corinthians entra. Eu acho que é instintivo, acho que o clube passa esse recado. Eu acho que está muito claro que a Sul-Americana não é e nunca foi a prioridade. Que a Libertadores daqui a pouco tinha uma outra ideia e acabou caindo por erros do técnico, erros individuais também, num outro contexto e tal. Só que aí, pô, tudo bem, você cai pra Sul-Americana, pô, cara, joga vera, joga sério. E não é o que acontece. A gente pode fazer todos os argumentos aqui, táticos, técnicos, físicos, inclusive, que me parece, o principal argumento do Dorival para esse momento do Corinthians, mas nada justifica você entrar da maneira como o Corinthians entrou nesse jogo. Mais um, né? Porque é o que eu falo para vocês. Poxa, respeitem o torcedor. 40 mil vozes lá, terça-feira, 9h30 da noite, milhões de pessoas na frente da TV ou com a cara num celular, torcendo pelo time e vendo essa papagaiada. Os caras jogando, sabe, com erros individuais, sabe, básicos, bizarros, de um time que, sabe, visivelmente mostra uma falta de vontade, uma falta de postura. Pelo amor de Deus, isso não é o Corinthians. E o Corinthians deveria ser assim, com postura, com atitude em todas as competições. Mas tudo bem, vamos lá. O Dorival claramente está com o discurso físico. Está preservando atletas, fez isso contra o Novo Horizontino. E aí eu imaginei, tá bom, mas aí tem o jogo pelo Brasileiro contra o Inter fim de semana e depois esse jogo decisivo pela Sul-Americana. Tem que esticar um pouco a corda. Por quê? Porque é decisão. Não. Ele adota ainda o tema físico e ele tem bons argumentos, porque o Martinez, por exemplo, acabou saindo com uma lesão muscular, aparentemente, um desconforto, sei lá, acabou machucando, por isso ele saiu. O Mateuzinho está dentro de um controle de carga que ele já tinha feito com o Angileri, então ele está rodando. Isso faz com que ele abra o elenco? Sim, mas assim, até a página 2. Como no jogo passado, que a gente viu que ele escalou o Hugo. E aí eu falei, Dorival, calma também, né? Eu sei que você quer rodar o elenco, mas o Hugo, de novo, resgatado, o Charles, ele tá tentando fazer isso. No jogo passado, até acho que não foi mal. No jogo contra o Novo Horizontino lá. Nesse jogo, deixou muito a desejar. O próprio Léo Maná, que é uma alternativa para o Mateuzinho, e vemos que não há alternativa. A dupla de zaga, ele não tem outra, ele precisa manter. Aliás, tem, né? Que é o João Pedro Choca, que não joga mais. Então ele mantém o André Ramalho e o Kaká. E eu vou dizer, o Kaká, cara, tem sido o menor dos problemas. O André Ramalho continua errando individualmente, falhando tecnicamente de uma maneira absurda. Não sei o que acontece com esse rapaz. E é claro que o Corinthians ia tomar um gol, porque ainda está se adaptando, ainda está se ajustando e está sofrendo defensivamente. Não seria diferente nessa partida. Meio de campo, ele escala o Maicon, o Breno Bidon, o Martinez e o Carrillo. Essa é a ideia. Ele entende o Bidon como um meia. O Bidon não é um meia. Eu sei que ele tem características de construção, mas ele não é um meia. Ele não vai fazer o que o Coronado faz, muito menos o que o Garro fazia. O Maicon, eu acho que é quem está aproveitando a oportunidade. Porque ele tem muito mais qualidade técnica que o Ranieri, por exemplo. Mas o Ranieri é um jogador de combate, é um jogador voluntarioso, é um jogador que está em todas as partes do campo, um cara que corre pra caramba, que se doa pro time. Não que o Maicon não seja isso, mas o Maicon enfrentou muito tempo com lesão, falta de sequência, falta de confiança. O Maicon tem qualidade, ele fez um grande jogo, tá? Dentro
ruindade que foi o Corinthians, o Maicon fez o jogo, se destacou. O outro foi o Memphis, né, cara? Acho que o Memphis fez a parte dele enquanto pôde, voltou muito para buscar esse jogo. Olha, tinha falado até que o Dorival tinha entendido o Memphis como um cara que precisava estar mais próximo da área, mas o Bidon não conseguiu ser esse cara, né? Dessa ligação do meio com o ataque. Então o Memphis tinha que ocupar esse espaço. E curiosamente o gol surge quando o Memphis está mais na referência e o Yuri sai para a defesa, puxando a marcação, faz o pivô, tabela com o Maicon e o Maicon descola um passe no espaço para o Memphis. E aí vem a qualidade do Memphis, né? Com o Yuri passando pelo lado esquerdo, o Carrilho pela direita, ele na frente de 2 marcadores, consegue um chute por baixo das pernas de um deles, no cantinho do goleiro, um chute forte, potente, rasante, para abrir o placar. Depois ele tentou combinações de jogadas e não conseguiu. Mas o mais curioso é que o América de Cali começou agredindo o Hugo Souza, começou melhor do que o Corinthians, depois começou a ter a bola, em vários momentos, no total do jogo, teve mais posse que o Corinthians. O Corinthians jogou na transição, talvez por estratégia, talvez pela questão física, do tipo, não vamos marcar pressão lá em cima, vamos esperar, mesmo jogando em casa, e isso foi um pouco arriscado. Quando o Corinthians faz o gol, o cenário se torna o melhor dos mundos. Você está na frente, o teu adversário vai sair para o jogo e você vai buscar esse contra-ataque, essa transição. Isso não aconteceu. Isso no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, com 40 segundos o Corinthians toma um gol. Inacreditável. Falha defensiva, os caras entram dormindo, uma falta de atitude bizarra, referida inclusive pelo Hugo Souza. O primeiro tempo acho que foi até equilibrado. Poderia até ter feito mais o Corinthians, buscou algumas chances e tal. O segundo tempo foi de uma preguiça, uma tiriça. Os caras acharam o quê? Que iam ganhar de qualquer maneira. É o que passa, a impressão que passa é que a Sul-Americana tanto faz como tanto fez. Que o objetivo não é esse, que os caras estão lá se esforçando, mas... se esforçando não, que eles estão fazendo um esforço para estar lá, porque eles não querem estar lá. Essa é a sensação que passa, não estou generalizando, mas o clube, talvez, né, internamente, não, a Sul-Americana, se der, deu, se não der, Copa do Brasil, brasileiro e tal, é a sensação que eu tenho. Cada vez que eu vejo o Corinthians jogar a Sul-Americana, fazendo o torcedor de bobo, né? Porque todo mundo que para ver, e aí, o que acontece? Agora tem que dar vida em 2 jogos finais fora de casa, não vai acontecer. Não vai acontecer, a menos que haja uma mudança de mentalidade repentina, do tipo, queremos a Sula, mas aí tinha que ter começado hoje, né? Jogo em casa para você ganhar do América de Cali, e em vários momentos do segundo tempo, o América de Cali aqui, ó, administrando, fazendo uma cera danada, o goleiro caindo toda hora, uma vergonha. Jogo sul-americano é isso, arbitragem conivente, os caras se arrastando, mas como é que eu vou reclamar disso? Se o gol sai com 40 segundos e o Corinthians teve 50 minutos para fazer um golzinho e não conseguiu. Aí o Dorival começa a fazer suas trocas para tentar ganhar o jogo, claro, né? Põe lá o Romero, põe o Coronado, põe jogadores do meio para frente, mais adiante, aí vem dentro da minutagem física, tira o Yuri Alberto. Provavelmente por isso, né? Porque eu também não tiraria o Yuri, ele estava perdendo alguns gols, mas o Yuri, um cara sempre perigoso, né? Mantém o Memphis. Por que manter o Memphis e tirar o Yuri? Não sei. Enfim, coloca o Héctor Hernandes para tentar uma bola aérea, aquela coisa toda. E aí começou naquela pressão. Cara, só nos minutos finais, na verdade, ali, né? E aí fica aquele desespero. Os caras caindo, fazendo cera, não sei o quê, o Corinthians alçando bola. Acho que o Coronado entrou bem, acho que o Maicon fez um bom jogo. E paramos por aí. O Carrilho sempre regular, mas buscando tabelamentos por dentro, buscando alguma jogada pela lateral, e aí entra o tal do Thales Magno, pelo lado esquerdo. Cara, esse cara, ele tá errando tudo. E assim, com exceção de alguns poucos jogos no Paulista em que ele foi importante, cara, pelo amor de Deus, não sei se foi depois da renovação, né? Ele errou tudo que ele tentou, mas numa tiriça, assim, sabe? Ele nem tenta, né? Ele vai num contra um, não vou passar, volta a bola, não sei o quê, aí tenta um drible, não consegue. O que aconteceu com esse jogador? O Thales Magno completamente inoperante. Então, assim, é um... Fiel torcida, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo depois desse empate, né? No Corinthians dentro de casa, isso não pode acontecer na Copa Sul-Americana, não pode acontecer. O Dorival tentou, mas a equipe do Corinthians, eu vou falar uma coisa pra vocês, não pode ceder espaço para o adversário. O Corinthians tem que amassar os seus adversários dentro de casa, uma pouca vergonha. Isso é inadmissível, né? Ver o Corinthians empatar dentro da Neoquímica Arena, isso é uma vergonha, né? Assim, eu quero saber o que vocês acharam sobre esse empate
Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto e falando também sobre o Mercadão da Bola. Há uma imensa expectativa do Corinthians poder formalizar, né, uma proposta para o atacante Richarlison, que tem o desejo de retornar, de voltar ao futebol brasileiro para disputar a próxima Copa do Mundo, né? Dorival Júnior deu aval para essa contratação, um cara assim que já está há muito tempo jogando na Europa, é um cara que pode ajudar muito o Corinthians no setor de ataque. A gente está vendo ali só o Roberto no ataque junto com o Memphis Depay, né? E o Richarlison pode fazer de centroavante, joga até pelas pontas se for preciso. Então assim, é um jogador muito bom, né? Um cara raçudo, um cara que lá na frente faz muitos gols e pela experiência que ele tem de Europa, eu tenho certeza que aqui no futebol brasileiro ele vai jogar muita bola. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Richarlison com a camisa do Timão? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!